Olá, pessoal! Vocês sabiam que está aqui em Jaraguá do Sul o maior colecionador de carteiras de cigarro do mundo? Isso mesmo! E é com ele que eu vou falar agora, com o Célio Alberto Eisenhut. E também vou falar com o Rogério Bullauf. Eu tenho que cuidar bem como falo, né? Nome alemão aqui, que auxilia o Célio aqui. Célio, é um prazer receber você aqui na Graças a RBN. Deus. Muito Tá? obrigado. E trazer, puxa, que informação interessante. E a gente está trazendo o Célio, é o maior colecionador de carteiras de cigarro do mundo, mas também tem o fato de que ele já esteve no Guinness Book e está voltando para o Guinness. E eu acredito que não sai mais, né? Porque é impossível ter alguém que vá ter uma coleção tão grande quanto a do Célio. Vamos entender, então, o que é essa coleção. E uma coisa que me chamou a atenção, o Célio é colecionador de carteiras de cigarro. Não fuma, nunca fumou. Célio. Graças a Deus. Pois é, a gente está falando de outra coisa aqui, a gente está falando de história, né? Porque a coleção das carteiras vai contando a história dos países, do cigarro mundo afora, de como tudo aconteceu. Por que essa paixão pela coleção? Por que as carteiras de cigarro? Nos anos 70, mais ou menos, que começaram os colecionadores no Brasil, né? Não é só cigarro, mas era postal, era mais selo, era cartão telefônico, tudo isso. Aí a Souza Cruz, a pessoa chegava para um para o outro, o colecionador chegava assim: ei, me arruma uma marca de cigarro que eu quero mandar para Souza Cruz, que a Souza Cruz vai mandar uma cadeira de rodas para aleijado, tá? Daí a gente perguntava assim, mas a cadeira não vem? Aí eu mandei uma carta para a Souza Cruz, ela veio lá em casa, desmentindo o boato. Como é que a pessoa vai, a Souza Cruz vai dar uma cadeira de rodas se de repente ele ganhou, né, um ataque, alguma coisa por causa de cigarro. Aí eu comecei a juntar marcas, né, e aí começaram os colecionadores. Aí eles vieram para desmentir o boato no Brasil, tudo saiu as revistas, inclusive que eu tenho tudo lá em casa, desmentindo o boato de que a Souza Cruz ia dar uma cadeira de rodas. Aí eu comecei a colecionar e aí eu conheci o mundo também pela própria empresa e muitos colecionadores. Aí começou os câmbios e não parei mais. O que mais te chama a atenção quando você coleciona dentro de cada história que cada carteira traz, Célio? São aqueles países, porque o mundo tem por aí uns 197 países, eu tenho 272 países. São as antigas colônias, os antigos territórios, né? E as marcas de cigarro daquela época são de 200 anos passados, né? Do Império Romano, Império Otomano, Império Inglês. Nossa! Então essas marcas aí, elas não são como hoje, que tem aquelas fotos aí que faz mal ao cigarro. Elas são marcas aí de 100 cigarros, de 200 cigarros, onde está lá as pirâmides em cima, estão os antigos egípcios em cima, os antigos, né, da Sérvia, esses países, tudo. São países que não existem mais e que você tem tudo contadinho na história pela coleção. Muitos países, que daí que a gente daí vai, procura saber, né, da onde que é, né, da onde, que território que é, quem pertencia, que país que invadiu. E essa parte de cultura que é interessante, né? Eu falei que você já esteve no Guinness e agora vai voltar. Então conta um pouquinho pra gente assim. Você esteve no Guinness na época, quantas mil carteiras você tinha? Naquela época eu tinha só 42 mil, né? E eu ganhei o certificado do Guinness, eu fui para a Inglaterra 2 vezes, tudo, porque é bem complicado isso, né? Você tem que estar associado a um clube, né? Você não pode dizer, eu sou o maior corredor de bicicleta, se tu tem que estar associado no clube, que o clube tem que dizer, né? Então eu recebi na época, eu bobeei, por exemplo, eu recebi todo o certificado do Guinness. A primeira coisa, você recebe um certificado, aí depois você tem que mandar mais documento, né? E eu acabei, como eu estava trabalhando na empresa, VEG, eu acabei não mandando os documentos e passou, porque ano após ano, daí passou a época, eu tenho o certificado, só que agora eu quero fazer toda a papelada, estou fazendo para entrar certinho
Bom, eu fiquei sabendo, quando o Rogério entrou em contato comigo, me contou, eu caí o queixo, assim, né? De uma nova aquisição sua agora, e que a gente fala aqui de tonelada, gente, de material, uma nova coleção adquirida. Agora, se você somar tudo que você já tinha com o que você tem, quantos mil você tem agora de carteiras? Vai dar um trabalho, porque eu estou com 82 mil, né? Do Brasil eu tenho 10.200, né? Aí tu vai comprar um cigarro lá, tu vê 50, 30, eu tenho 10 mil do Brasil, né? Eu imagino assim, porque vai dar eu tenho que comparar a minha coleção com as marcas que veio tudo, que são 980 quilos. 980 quilos, então quase uma tonelada. Uma tonelada praticamente. Eu calculo que eu vou chegar perto de 180 mil ainda. Não sai mais do Guinness, porque eu acho que é difícil encontrar uma coleção assim para comprar, quem é colecionador, né? Eu diria que quase é impossível, sabe? Essa aquisição que nós fizemos aí, ela durou 2 anos, sabe? Não foi assim de ir lá buscar, né? Porque a própria cidade, o próprio país, o próprio local, né? Tudo, e também a parte de transporte, logística, as receitas federais, estaduais, etc. Uhum. Ninguém se aventura, né? Porque acho quase impossível, né? Então isso foi uma coisa assim que veio de Deus e parece que foi dificultor. O Rogério sempre junto comigo, fui junto viajar, mas chegou, né? Então agora o mundo todo não está sabendo ainda, porque eu não podia divulgar, porque são colecionadores da Europa, do leste europeu, que a própria família proibiu, né? Por enquanto. Eles falaram assim, depois de meio ano, você pode colocar o nome da pessoa, porque os outros colecionadores iriam, né, dizer, por que não vendeu para mim? Por que essa coleção saiu da Europa? Né? Poderia ficar na Europa, né? Foi para o outro lado do mundo. Daqui a pouquinho o Rogério conta também, né, Célio? Sim, graças. Burocracia, né? Que deu certo. Só uma curiosidade também. Eu estou falando aqui sobre colecionar carteira de cigarro. Aí você imagina uma carteira cheia de cigarro. Não é. Elas são vazias, né? Porque a carteira de cigarro, se você guarda hoje, antigamente era um pouco diferente, né? Mas se tu guarda ela cheia hoje, eu tinha lá quase 5 mil cheia, né? Só que a marca daí, depois de 2, 3 anos, o próprio cigarro, a nicotina, ela começa a ficar úmida. E daí ela vai para o papel e o papel começa a estragar, sabe? E depois outra, dá um cheiro, né? Um odor muito forte, né? Por causa do tabaco. Imagina uns quartos lá que eu tenho lá, uma exposição lá. Tu entra lá e sente aquele cheiro do tabaco, né? Então eu fui obrigado a esvaziar as marcas. E também é impossível a gente mandar intercâmbio, que eu tenho muito intercâmbio, eu tenho mais ou menos 26 países que eu troco, né? Cheia, né? Então não passa na receita, também, não passa no legalizado, não tem. E nós também tivemos até dificuldade assim de dizer que tá vindo marcas vazias, né? Depois tem marca de 200 anos que é impossível ter cigarro, né? Que era dos imperadores e tudo. Não teria. A gente já volta a falar sobre isso. Eu vou conversar um pouquinho com o Rogério, que é responsável por toda essa parte legal, assessoria jurídica, tudo para que tudo estivesse legalizado e pudesse vir para o país. Oi, Rogério, tudo bem? Tudo bem, e você, como é que está, Gisela? Seja bem-vindo. Muito agradecido. Inclusive foi o Rogério que contatou comigo. Olha, Gisela, né, é isso que está acontecendo, o Célio vai de novo para o Guinness. E eu percebi o quanto você está envolvido com o assunto e, inclusive, conseguiu facilitar a vida do Célio para que essa nova coleção chegasse aqui. Conta como é que é todo esse trâmite. Sem dúvida. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu já volto. Eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial a você. Obrigada. Primeiro porque em todos os momentos você sempre foi muito gentil e muito receptiva. E a RBN também por ceder esse espaço e essa oportunidade, que para mim, na verdade, não significa muito, mas para o Célio é muito importante,
porque é importante para a nossa cidade, para o nosso estado e para o país, porque nós vamos ter aqui uma das pessoas que vai figurar no Guinness Book e, na minha opinião, jamais vai sair de lá pela quantidade de cigarros que ele tem, pelo acervo, né? Uhum. E jamais isso poderá ser repetido, até porque é uma coleção que ela iniciou-se há muitos anos. O antigo colecionador, que a família depois vendeu, ele tinha 82 anos de idade e colecionava desde os 13. Então, você imagina, era um médico, o Dr. Elemar, e eu acho que foi maravilhoso essa oportunidade que ele teve, né? E que bom que você conseguiu viabilizar tudo isso, essa chegada para cá. Sim, é muito importante falar sobre isso, Gisela, pelo seguinte. Algumas pessoas imaginam, por exemplo, que você pode ir em qualquer país e comprar qualquer coisa e trazer sem o menor problema. Evidentemente que, digamos, a Receita Federal, ela tem hoje, digamos, os limites, por exemplo, financeiros que você pode comprar qualquer tipo de produto, né? Você vai fazer uma viagem, você tem até $1.000 e poucos que é permitido você trazer em produtos que você compra de consumo próprio. Porém, em volumes como a coleção do Célio, não é bem assim e tem uma agravante. O cigarro, mesmo ele estando vazio, mas o próprio nome cigarro, ele é associado a uma série de dificuldades que a Receita Federal tem, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, nós tivemos 2 desafios, né? No momento em que o Célio me contactou para que eu iniciasse esse trabalho e tal, nós tivemos 2 desafios. O primeiro deles é o seguinte: nós tínhamos que vencer a parte tributária da Hungria e da Polônia, porque são acervos muito importantes para o país. Houveram museus que se opuseram àquilo lá. Teve bloqueio na Receita Federal da Hungria para que não saísse a coleção de lá, até em função da história que tem, né, para eles também. E depois nós tínhamos também ainda que vencer os problemas tributários brasileiros, que são licença de importação, que são os recolhimentos dos impostos, PIS, COFINS, IPI, ICM, todo o procedimento de Receita Federal, DTA, que ele chega, por exemplo, em Guarulhos, mas é transferido para cá, libera onde, lá ou aqui e tal. Então, essas coisas, por exemplo, elas são muito importantes. E o Célio, como ele é uma pessoa lúcida, né, ele teve, digamos, a sensibilidade de buscar assessoramento para que, quando ele trouxesse a coleção, ela não tivesse nenhum tipo de empecilho, nem lá, nem aqui, né? Então, isso é muito importante. Na nossa vida, quando a gente faz alguma coisa, tem que fazer de forma correta, não tem outra forma. Só existe a correta. Senão dá problema, né? Dá problema, exatamente. Então, eu acho assim, e mesmo com tudo aquilo que nós fizemos dentro obedecendo às legislações de cada país, nós tivemos inúmeros problemas. Por exemplo, na Hungria, nós chegamos num determinado momento que a coleção ela foi impedida de sair, né? E a primeira transportadora, foi tudo aéreo, né? A primeira transportadora declinou em função de que houve, a Receita Federal lá não liberou, e ela não liberando, você não pode nem recolher a mercadoria, não pode nem levar para o teu depósito. Então, quando chegou na hora do embarque, a transportadora que estava contratada para fazer o trabalho, ela aguardou e no último momento ela declinou. Ela disse, olha, eu não vou levar porque a Receita Federal daqui proibiu. E nós tentamos com mais 8 companhias aéreas e todas as 8 também declinaram. Que desespero. Muito, muito, porque já estava comprado, já estava pago, todo o procedimento estava pronto e nós tivemos que criar alguns mecanismos naquele momento para que a gente pudesse superar os entraves que tiveram. Fomos muito felizes, a gente partiu para um plano B e tal, documental, deu muito certo, e eu diria o seguinte, o Célio é um iluminado por ter essa coleção aqui. Afinal de contas, você trazer 1 tonelada de embalagens de cigarro de 200 e poucos países, colecionado a partir do ano de 1800 e pouco, e chegar isso em Jaraguá em perfeitas condições, e todas as caixas que saíram de lá vieram perfeitamente intactas para cá, superando e passando as barreiras legais de todos os países,
realmente é uma vitória fabulosa. Ele é um iluminado. E parabéns para você, né, Rogério? Muito agradecido, Porque Gisela. faz facilitado. Gente, a gente está conversando com o Célio, que é colecionador de carteiras de cigarro, e também com o Rogério, que assessora o Célio para que tudo seja legal, seja perfeito. Eu vou voltar a conversar com o Célio mais um pouquinho, porque as pessoas precisam entender realmente. Gi, mas vocês estão falando de colecionar cigarro. Não é o cigarro. São carteiras de cigarro que contam história de países, de locais, e que vem de muito tempo atrás e exige toda uma estrutura, uma logística para que se tenha aqui. E hoje nós temos o jaraguaense, que está no Guinness Book. Célio, você me falou da quantidade que tem agora e tudo mais, e falou, e o Rogério também confirmou aí que tem carteiras muito antigas, tá? E como é que foi a mudança do cigarro através dos tempos? Eu sei que lá no Império, lá quando tinha no Império, a embalagem era totalmente diferente. Isso foi modificando, foi evoluindo. Para o país aí do Oriente, aí eles continuam, a marca continua normal, a marca continua com design espetacular, né? Mas você de disse ser que... fumante, né? Isso está certo. Você disse que a mudança de um tempo lá dos primórdios até para cá se deu em função disso, de ter que colocar fotos. E as embalagens também mudaram, porque você lembra, até a gente estava conversando, Célio, que era de lata. Eu jamais imaginava que pudesse haver embalagem de lata. As marcas, as primeiras marcas, não era o povo que fumava, eram os imperadores, né? Eram os príncipes, os reis. Então eu tenho muita marca do rei da Sérvia, o rei da Alemanha, que era comunista, né, que era deles, né? Aí depois começou a fumar o pessoal também da cidade e tal, daí começaram a mudar as marcas, né? Aqui no Brasil, as primeiras marcas eram de tiras, nem era um maço de cigarro inteiro. Então fazia manual e colocava uma tira em redor. E as marcas mais antigas que eu tenho do Brasil é de 1892, Joinville. Ninguém acredita que tinha fábrica em Joinville. Tinha fábrica. As tiras de Joinville. Eu tenho tiras aí do Brasil, bastante tiras, que depois começou os maços de cigarro, né? Mas os maços não em cartão, maços em papel normal, né? Então houve mudanças, né? Mudanças assim, até drásticas, né, em certos países, que você olha hoje parece que não tem mais o design, tu não sabe nem de onde veio esse nome, né? E as marcas antigas, foi feito inclusive manual, né? Era de madeira, eu tenho marcas de madeira, inclusive de madeira. Né, dos palácios e dos pirâmides em cima, dos antigos egípcios, né? Você até olha assim, mas está aguentando 150 anos, né? Tão antiga e está, né, aguentando. Então, o que eu tenho em casa, tudo exposto, tudo são marcas, tudo mais de 100 anos, 80 anos, né? E aquelas que dá para montar. Porque as que não dá para montar tá em álbum, né? Agora, essa coleção sua, ela está aberta para quem quiser ver? Como é que faz? Assim, o pessoal está assistindo, de repente está curioso. Tem como ver? Sim, Sério? tranquilo. Eu moro aqui na Vila Lens, no Antônio Carlos Ferreira, na frente daquela verdureira Jaraguá lá. É só ir lá, né? O meu objetivo agora, eu tenho um objetivo, né? Você tem que dar um passo, e tem um passo continuado, um passo que tu tem que parar. O objetivo agora é expor essa coleção ao público em Jaraguá, né? Então o pessoal aí está pensando em me ajudar, o pessoal da Câmara de Vereadores e outras pessoas aí, mas a coleção não pode mais ficar lá em casa, né? A coleção, eu tenho 10 mil do Brasil, imagina a quantidade que você tem. Só do Brasil eu tenho 10 mil, então o povo tem que ver, não é o povo só em Jaraguá, todo mundo que vem de fora. Então se eu não conseguir isso agora nessa próxima etapa... Há a cogitação de que ela possa
caber e estar disponível e bem acondicionado no museu? Tem que ser no museu, tem que ser no museu, um museu público, um museu que é controlado pelos órgãos aí públicos, né, prefeitura, etc., né? Porque tu vai lá fora, eu conheço muitos museus, né? Inclusive na Itália, de cigarro, inclusive na Alemanha eu já tive. Eu tive na Coreia, onde tá exposto, né? E está exposto poucas marcas, vamos dizer, o cara não, né, tá lá. E aqui tá um pouco difícil. Mas esse é meu objetivo, né? Ou eu dou um passo, ou eu vendo a coleção, ou vai para uma outra cidade que já tem gente em cima, né, perguntando, mas me traz para aqui, para Camboriú, traz para Florianópolis. Né? Eu já fiz algumas exposições, já fiz em Florianópolis, fiz em Joinville, na Expoville, fiz aqui em Jaraguá também, né? Mas agora tem que dar um passo para o povo conhecer, todo mundo tem que conhecer. Então, o objetivo do Célio é tornar conhecida essa coleção aqui em Jaraguá do Sul também. Eu agradeço o Célio, agradeço o Rogério por estarem aqui para a gente poder divulgar que Jaraguá do Sul tem pessoa que está no Guinness Book e fazendo uma coleção de maços de cigarro que contam a história de muitos povos, de muitos países, né, através dessa coleção gigante que está muito bem preservada e aguarda uma destinação para estar aberta ao público. Obrigada, Rogério. Célio. Muito obrigado a vocês também, né, pela grande oportunidade. Eu acho que isso para mim eu fico muito contente, né, para poder divulgar isso e o pessoal ficar sabendo, porque coleção de cigarro, mas o próprio pessoal que estava lá em casa ontem sabia que tinha coleção, mas quando eles vê, eu viajei para todo mundo, mas esses países aqui eu nem conhecia. Pois é. Né, que nem Constantinopla, que era a capital, está lá, capital do Império Romano, né? Transjordânia, esses países aí, a antiga Sérvia, esses países aí. Então é uma coisa diferente. Tá? Não é uma coleção assim, é uma coleção caríssima. Tá? Não o que eu estou trazendo, mas o que eu já tenho. Né? São marcas aí históricas. Fica aí, então. Muito obrigado a vocês. Obrigada, Sérgio. Graças a... Obrigado por estar vindo aí, tá? Força aí para levar adiante. Eu vou agradecer também o Rogério, que acompanha, que assessora o Célio, que hoje também esteve aqui com a gente nesse bate-papo. Obrigada, Rogério, por estar aqui, trazer o Célio para conversar com a gente e para a comunidade ficar sabendo dessa coleção. E parabéns pelo teu trabalho para conseguir fazer com que ela estivesse aqui. Gisela, muito agradecido. Quem tem que agradecer sou eu. E mais uma vez eu quero parabenizar você e a RBN pela oportunidade e pela voz que tem dado, né, não só para a gente, mas para tantas pessoas e tal, e por estarem integralizados aí na comunidade, fazendo um trabalho maravilhoso que vocês sempre fazem. Obrigada. Muito agradecido e a gente espera nos encontrar mais vezes aí. O assunto de hoje aqui. E venha lá em casa. Vai na casa do Célio. Vai conhecer a coleção. A coleção que está linda aí, com muita história, tá certo, gente?